Eu li no jornal Meio Norte de Teresina, Piauí, a seguinte notícia: Testemunhas de Jeová já podem doar sangue e fazer transfusões. Esse está no jornal de 15 de junho de 2000. Eu fiquei muito feliz com essa notícia, que testemunhas de Jeová já podem doar sangue e fazer transfusões. Eu pensei, agora sim, agora muitas pessoas não vão mais perder a vida por causa da rejeição da transfusão de sangue. A notícia diz o seguinte: autoridades do movimento religioso Testemunhas de Jeová autorizaram as transfusões de sangue para seus seguidores em caso de perigo de morte, sem que eles corram o risco de ser excomungados ou expulsos. Segundo o jornal britânico The Times, a mudança histórica, adotada em uma reunião secreta mantida pelos 12 líderes da seita em Nova York, põe fim à proibição de se submeter a transfusões que pesava sobre a comunidade religiosa. Entretanto, dirigentes dos Testemunhos de Jeová explicaram que a mudança representa apenas uma ligeira modificação, que será aplicada unicamente em casos de pessoas que se encontrem em perigo de morte. Por outro lado, para especialistas das religiões, a decisão marca um passo significativo na história do movimento, fundado em 1878 na cidade norte-americana de Pittsburgh por Charles Taze Russell. Então essa notícia me deixou muito feliz. Sim, agora as testemunhas de Jeová podem receber sangue, quando precisarem, então não vão mais morrer por causa de rejeitar a transfusão. Conforme eu falei, está no jornal Meio Norte, 15 de junho de 2000. É interessante que em 1998, aqui em Teresina, tinha acontecido um caso que saiu no jornal Agora, o jornal Agora de 20 de outubro de 1998. Esse assunto deu muita repercussão aqui em Teresina. A manchete diz: religião mata fiel, fanática, amíngua. Religião mata fiel, fanática, amíngua. Andréia Linhares, de 22 anos, teve uma complicação no parto e precisava de sangue para continuar vivendo. Por ser testemunha de Jeová, a família não aceitou a transfusão de sangue e a mulher morreu no hospital Getúlio Vargas. Inclusive, por causa da morte dessa mulher, Andréia Linhares, eu participei até de 2 programas de televisão aqui em Teresina falando sobre o assunto, mostrando que na realidade a Bíblia não proíbe transfusão de sangue, proíbe comer sangue, mas não transfusão de sangue. Essa testemunha de Jeová, ela morreu por causa de uma eclâmpsia. Ela precisava receber sangue porque no momento de ter a criança, ela perdeu muito sangue. Então a manchete continua aqui na página 3 do jornal Agora, de 20 de outubro de 1998, diz: Testemunho de Jeová morre porque família não permitiu a transfusão. Andréia Linhares, que é da religião Testemunho de Jeová, morreu ontem no hospital Getúlio Vargas, após ganhar um bebê na maternidade. Então o primeiro parágrafo aqui do artigo diz: a morte da jovem Andréia Linhares de Lima, 28 anos, causou repercussão na cidade e levantou uma polêmica. Até onde a religião pode interferir na vida do cidadão comum, ou até onde o fiel pode levar seu desejo de seguir a Bíblia, ou de seguir à risca os ensinamentos da Bíblia, até chegar ao ponto de perder a própria vida? Na hora em que disse ao médico que não queria que fosse feita uma transfusão de sangue, pois sua religião não permitia, Andréia estava assinando sua sentença de morte. Então veja, o jornal comenta que quando ela recusou receber a transfusão de sangue, ela estava assinando sua sentença de morte, porque a única maneira de salvar ela seria recebendo uma transfusão de sangue. E ela não aceitou, e por isso perdeu a vida. Uma fiel diz que doar sangue ofende a Deus.
É o que diz aqui o artigo do jornal. Então, uma testemunha de Jeová deu uma entrevista e disse que doar sangue ofende a Deus. Diz assim: para os praticantes da religião, os testemunhos de Jeová, a igreja não impõe que nenhum fiel deixa de doar ou receber sangue. Isso tudo vai da consciência de cada um. Segundo eles, na Bíblia, existem duas passagens que comprovam que doar ou receber sangue é um ato de ofensa a Deus. Na realidade, na religião do Testemunho de Jeová, não é questão de consciência. Quem recebeu uma transfusão de sangue é desassociado. Essa que é a verdade. Então, continuando aqui a leitura, diz: de acordo com uma fiel que preferiu não se identificar, a religião não força nenhum fiel a tomar ou não qualquer atitude que ponha em risco sua vida. Se um soldado vai à guerra e morre, foi a escolha dele. A escolha dela foi morrer em convicção de sua fé, comenta a fiel. Na realidade, ela morreu porque ela não aceitou a transfusão de sangue, que é proibida pela religião, e se ela aceitasse, ela depois seria desassociada. Essa que é a verdade. Continuando na leitura diz: a fiel argumenta que na própria Bíblia existe passagens que comprovam que o ato de doar sangue ou se alimentar mesmo que seja de animais é uma prática que ofende as leis de Deus. Sim, na realidade a Bíblia condena comer o sangue, comer animais não sangrados. Segundo a fiel, a morte não é a escolha de ninguém. E se ela foi ao hospital é porque queria se curar. A escolha dela foi em convicção da fé. Foi uma questão de consciência da própria pessoa. Relata a fiel. Sim, mas se ela queria se curar, e a única maneira de se curar seria receber a transfusão de sangue, porque não existia outra maneira para ela se curar, então quando ela rejeitou, ela assinou a sua sentença de morte. Continuando a leitura, diz: a fiel cita a passagem do Novo Testamento em que diz que receber sangue é um ato condenado pelo Espírito Santo. Atos 15, versos 28 e 29. Pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós mesmos não vos acrescentar nenhum fardo adicional, exceto as seguintes coisas necessárias: de persistirdes em abster-vos de coisas sacrificadas a ídolos e de sangue, e de coisas estranguladas e de fornicação. Se vos guardardes cuidadosamente destas coisas, prosperareis, boa saúde para vós. Então, na realidade, aqui está falando de comer sangue, comer carne de animais oferecido a ídolos não sangrados. Então, aqui a questão é comer sangue, não transfusão de sangue. Porque comer sangue é diferente de transfusão de sangue. Por quê? Porque quando você come o sangue, esse sangue vai para o seu sistema digestivo e é eliminado. Já na transfusão de sangue é diferente, porque o sangue ele vai para a corrente sanguínea e se torna vivo, ativo, porque na realidade o sangue ele é um órgão, só que é um órgão líquido, então ele não se transforma em alimento, ele apenas se transforma em um transportador de oxigênio e nutriente para as células. Interessante que no jornal ainda diz assim: médico afirma que pela ética faria transfusão. O artigo diz: o presidente do Sindicato dos Médicos em Teresina, José Francisco Vasconcelos, comenta que a posição do sindicato é contrária à prática feita no HGV. De acordo com ele, o médico, antes de tudo, deve primar pela sua ética e se baseia no Código de Ética Médica, que defende, acima de tudo, a vida do paciente, para dar um parecer à situação. Eu faria a transfusão e não pensaria duas vezes. Esqueceria os familiares e procurava manter a paciente viva. Não conseguiria dormir à noite pensando que uma vida poderia ser salva com um gesto que nos dias de hoje é tão simples, mas que continua sendo um tabu em certas religiões, comenta Vasconcelos. Quanto ao processo da justiça, onde o médico deve responder, caso não atenda ao paciente, da família ou do paciente, o médico afirma que a lei está do lado do médico. Em relação ao processo, a jurisprudência vai ser a favor do profissional. A lei já nos dá total respaldo para que esse tipo de prática não aconteça mais. Estamos em situação boa e a justiça nos favorece, afirma o presidente. Eu mesmo aconselho sempre aos médicos que procuram um sindicato de que, antes de tudo, ele deve ser ético. E em um caso desses, a vida do paciente é o dever primeiro do profissional.
declara Vasconcelos. Eu concordo plenamente com o presidente do Sindicato dos Médicos em Teresina, José Francisco Vasconcelos, porque na realidade a vida está acima de qualquer outra coisa. Porque o médico, quando ele faz o seu juramento, ele faz o seu juramento para salvar a vida. Então, se a única forma de salvar a vida ali seria uma transfusão de sangue, então ele teria que usar aquela forma, porque ele está ali para cumprir o seu dever ético de salvar vidas. E como eu já falei, a Bíblia não proíbe transfusão de sangue, ela proíbe comer sangue, que é totalmente diferente. Infelizmente, o que aconteceu foi que na Bulgária, para que as testemunhas de Jeová fossem aceitas como religião, eles tiveram que assinar um papel, um documento, dizendo que não seria punido aquele que aceitasse transfusão de sangue. Mas esse caso ficou restrito apenas à Bulgária. Não se estendeu a outros países. Essa que é a realidade. Então, na realidade, a proibição da transfusão de sangue ela continua, embora todas as frações do sangue já tenham sido liberadas. Mas o que eles chamam de 4 elementos, que é os glóbulos brancos, glóbulos vermelhos, plaquetas e plasma, continua sendo proibido para as testemunhas de Jeová. E, em consequência, muitos perdem sua própria vida. Espero que essa breve informação seja de proveito para todos, que Deus abençoe a todos e até a próxima. Você, que é uma testemunha de Jeová, não sente vergonha de fazer parte de uma organização de falsos profetas? Pois já previram o fim para 1914, 1925, 1975, para antes de terminar a geração de 1914 e para antes de terminar o século XX. Siga o verdadeiro profeta Jesus, ou na pronúncia hebraica, Yeshua, ou Yahusha, e não aos falsos profetas da Torre de Vigia. Se você gostou deste vídeo do Luiz Alberto, deixe seu like e compartilhe o vídeo. Ajude o canal a crescer para ajudar a abrir os olhos de mais pessoas.